Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar sobre os livros lidos no mês de abril de 2023. Se você quer me acompanhar para saber como foram as leituras por aqui, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Mês de abril também li muita coisa legal, li muito livro gostoso de se ler. E eu vou começar aqui por um mau começo, na verdade. Eu comecei lendo este livro aqui, que é da série Desventuras em Série, que se chama Mau Começo. É um livro que vem de uma série de livros de Desventuras em Série. Eu conheço a história através de uma série de televisão que eu assisti e gostei demais, eu me diverti, ela é muito bem feita. E comecei a ler agora esses livrinhos aqui que são muito legais. O autor é o Lemony Snicket e vou ler só o comecinho aqui para vocês verem que já é um livro que chama muita atenção. E eu já adorei o comecinho, que ele fala assim, ó: se vocês se interessam por histórias com um final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum um final feliz, como também não tem de jeito nenhum um começo feliz, e em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. E isso porque momentos felizes não são o que mais encontramos na vida dos três jovens Baudelaires, cuja história está aqui contada. Então a gente tem aqui a história de três jovens, os irmãos Baudelaires, que tem a Violet, o Klaus e a Sunny, que são os três irmãos que moram numa mansão com seus pais. Eles têm uma vida muito tranquila, muito gostosa. Eles moram nessa mansão que fica próximo a uma praia. E num determinado momento ali, eles querem se divertir e eles vão até essa praia para brincar ali. Só que de repente aparece um homem ali naquela praia e eles olham de longe, eles não conseguem identificar direito quem é esse homem e eles começam a ficar com medo. Logo esse homem aparece e eles reconhecem que ele é um homem que trabalha num banco e amigo de seus pais. Só que ele vem trazer uma notícia muito ruim para eles. A mansão dele, a casa deles, acabou de pegar fogo e os seus pais morreram nesse incêndio. Já é um choque para esses três jovens passar por essa situação aí, que perderam os pais, perderam tudo, e eles estão sobre os cuidados agora desse homem que deixou o pai deles tinha deixado um testamento que caso acontecesse alguma coisa com a mãe ou e o pai, esse homem deveria cuidar para que esses jovens fossem encaminhados para um parente mais próximo. E eles não se lembram de ter nenhum parente próximo ali. E então eles vão ser direcionados ali, eles vão passar uma noite na casa desse senhor do banco com a família dele. E eles vão ser direcionados a um parente que foi descoberto, que mora ali nas proximidades, que se chama Conde Olaf. E de fato, essas crianças, elas são verdadeiros imãs para a infelicidade, desde roupas que pinicam, camas ruins para se dormir, situações diversas que acontecem e, claro, que a pior infelicidade da vida deles, além, claro, de ter perdido seus pais, ter perdido sua casa, é a situação de terem ido morar na casa do Conde Olaf, que vai ser um vilão daqueles que vai fazer de tudo para infernizar a vida dessas crianças, porque ele tem outras intenções ali. Essas crianças, na verdade, elas não perderam a fortuna delas, elas estão ricas ainda, porém, elas só vão poder utilizar daquele dinheiro quando a Violet, que é a irmã mais velha, fizer 18 anos. Aí sim ela vai poder usar, fazer uso de toda aquela fortuna que eles têm. Então você já começa a pensar ali quantas pessoas já estão interessadas ali naquele dinheiro todo que esses três jovens têm. A Violet é a irmã mais velha deles. Todos eles são muito inteligentes, mas a Violet tem uma coisa de gostar de criar ferramentas, ela gosta de criar coisas, construir coisas, e isso é muito importante aqui na história. O Klaus, ele é muito inteligente também, ele é mais focado na leitura de livros, então ele adquire muito conhecimento através dos livros. E a Sunny é um bebê, na verdade, de 1 ano e pouquinho,
que ela tenta falar algumas coisas, mas realmente ela balbucia, mas ela é ótima em morder, e isso também é um fator importante aqui na vida desses três. Então, foi um livro que eu gostei muito, eu já conheço a história, então eu estou vivendo aqui novamente essa história, mas no formato do livro, que sempre, como eu digo, é muito rico em detalhes, e gostei muito, pretendo fazer a leitura dos outros livros, talvez não numa sequência agora mês a mês também, mas assim que tiver oportunidade, pretendo ler os outros livros também, gostei bastante. O segundo livro lido no mês de abril foi O Hobbit, de Tolkien. Já tem resenha no canal aqui desse livro, depois vai lá na playlist, assiste a resenha que tá linda. E eu amei fazer a leitura do Hobbit, foi um livro inesquecível, ficou no meu top 10 de livros que eu mais gostei de ler até hoje, porque é uma leitura muito, muito gostosa, muito rico em imaginação, muito cativante, essa é a palavra. A gente tem a história aqui de um hobbit que mora ali na Terra-média, no seu condado. O hobbit é uma criatura menor do que o tamanho do homem, né, dos homens. E num determinado momento ele está lá vivendo na sua toca, aparece um mago, o Gandalf, e ele faz um convite para que o Bilbo Bolseiro, que é o nosso hobbit, acompanhe ele numa aventura junto com alguns anãos. Eu deixo lá especificado até lá no vídeo que o Tolkien usa o plural de anão como anãos e não anões, então eu estou seguindo a escrita do autor. Então, nosso Bilbo Bolseiro, nosso hobbit, ele vai acompanhar o Gandalf junto com os anãos a essa aventura, e eles vão viver diversas coisas, vão encontrar criaturas mágicas, perigosas até, vão encontrar outros reinos, outros povos, como por exemplo os elfos, entre outros, tudo em busca de chegar até a montanha onde era o reino dos anãos, e ele foi perdido para um dragão sanguinolento chamado Smaug, e lá tem toda a riqueza dos anãos está ali naquela montanha, e eles vão em busca disso. Ele vai para ajudar esses anãos a conseguirem resgatar o seu reino e a sua fortuna. É um livro muito gostoso, que vale muito a pena ser conhecido, então foi leitura que eu amei fazer no mês de abril. O terceiro livro lido agora no mês de abril foi do nosso querido mestre Stephen King. Eu fiz a leitura deste livro aqui, Conto de Fadas, que também é uma fantasia, então eu caí um pouco mais para o lado da fantasia esse mês aqui. E eu amei a leitura desse livro. É um livro que ficou também no meu coração, ele se tornou um dos meus preferidos do Stephen King. A gente tem aqui a história, obviamente, de um conto de fadas. Temos o personagem que é o Charlie Reed, que é um jovem que, quando era criança, acabou perdendo a mãe dele de forma trágica, aos 10 anos de idade. Ele precisou aprender a cuidar de si mesmo e ajudar a cuidar do próprio pai, que, por conta do luto, acabou se entregando à bebida, ele se tornou um alcoólatra. Então, ele já tem um começo de vida difícil, mas que vai entrando nos eixos. A partir dos seus 17 anos, ele já tem uma vida já um pouco mais ajeitada ali com o pai. E num determinado momento, ele está andando de bicicleta ali pela rua da casa dele e ele escuta um cachorro latindo, como se estivesse pedindo ajuda. E ele entra nessa casa, que é uma casa que é meio sinistra ali na história, e que tem um vizinho muito rabugento, que não tem papo com ninguém, não conversa com ninguém ali na rua. E ele chega ali atrás dessa casa e ele vê que esse vizinho, o Sr. Boldit, e ele vê que esse vizinho está caído no chão, porque ele caiu de uma escada, ele está gravemente ferido, então ele chama por ajuda, ele chama uma ambulância, e ele acaba sendo responsável por cuidar da cachorrinha desse homem, desse vizinho, enquanto ele está no hospital. Passa-se um tempo, esse senhor volta para sua casa e o Charlie acaba assumindo os cuidados com esse senhor, que não tinha ninguém mais para ajudá-lo. Ele é uma pessoa totalmente sozinha, porque ele realmente é um velho rabugento. E ele tem o seu motivo ali para ajudar esse vizinho. E ele vai passando alguns dias a mais ali na casa desse vizinho. A gente vai acompanhando uma amizade improvável ali entre esses três personagens, até que o Charlie começa a perceber que esse vizinho ele tem os seus segredos, os seus mistérios. Num determinado momento da história, o Sr. Boldit acaba falecendo. Ele deixa uma mensagem ao Charlie, onde ele revela quais eram esses segredos, que é um portal para um outro mundo. E tudo que eu estou falando aqui não é um spoiler, está tudo aqui
na sinopse do livro. Portanto, ele é um livro assim que você já sabe o que vai acontecer, mas você fica querendo saber como as coisas acontecem, como que o Charlie vai acabar indo para esse outro mundo, o que vai acontecer nesse outro mundo, como é que fica o mundo de cá, enfim, vão acontecendo muitas coisas, muitas aventuras. É um livro que usa do recurso da guerra entre o bem e o mal, fala muito de amizade, que é isso que eu gosto muito dos livros do King. Não é um livro de terror, para quem não gosta de livro de terror, é uma boa pedida aqui, conto de fadas, e eu fiquei muito feliz. Eu estava um pouco receosa aí para ver como seria a escrita do King num livro de conto de fadas e me surpreendeu de uma forma muito positiva. Eu gostei demais e recomendo muito a leitura desse livro aqui. O quarto livro que eu li no mês de abril, eu li pelo Kindle, então eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, foi O Preço da Vitória, do autor Harlan Coben. Esse livro faz parte de uma série de livros dele que tem um personagem chamado Myron Boliter. Esse é o quarto livro dessa série de 11 livros. Então eu tenho lido ali, não regularmente, mas sempre que eu posso eu continuo um pouco da série. E a gente tem aí o nosso personagem Myron Boliter, que ele é um empresário esportivo, está tendo um campeonato de golfe. E ele não é muito ligado em golfe, o negócio dele é mais o basquete, outros esportes, mas ele tem um amigo dele que é golfista e ele gosta muito desse amigo. E ele está ali nesse campeonato de golfe, está lá assistindo, quando ele é chamado por uma pessoa para conversar. E esse homem faz um pedido de ajuda. Ele sabe que o Myron também, ele é um investigador amador, mas que tem lá o seu know-how ali, o seu conhecimento para fazer alguns tipos de investigações. E ele pede ajuda ao Myron para tentar descobrir o que aconteceu com o seu neto, que parece que foi sequestrado. Então ele entra em contato com a mãe, que também é uma profissional do golfe, e o pai desse rapaz também é um profissional do golfe, que aliás, esse pai, o Jack, ele está participando do campeonato, é uma grande chance da vida dele de ganhar um campeonato tão importante. E nesse meio todo, o filho está sequestrado. E geralmente o Myron conta com a ajuda do seu amigo, que é o golfista que eu falei, que é o Win, para descobrir, quando ele é contratado, para descobrir determinados sequestros, sumiços, desaparecimento, entre várias coisas. Só que o Win, dessa vez, ele se recusa a participar, porque tem um lance lá de família que ele não quer participar por isso. Então o Myron, dessa vez, ele vai sozinho tentar desvendar esse mistério que está colocando em risco a vida desse rapaz. E vão acontecendo diversas coisas. O Harlan Coben, ele é muito bom em fazer aquele mistério, em fazer com que você não consiga descobrir o que está acontecendo de verdade. E no final ele faz aquele plot twist que a gente gosta tanto, que a gente fica, nossa, isso então que era, que aconteceu, quem foi que fez, por que fez. Então isso é muito legal. É isso que eu gosto tanto nos livros do Harlan Coben. Ele faz a gente sentir aquela emoção no final do livro com a descoberta ali do que aconteceu. Então, foi um livro que eu gostei também, já era esperado, valeu a pena também. Quinta leitura que eu fiz agora no mês de abril foi uma HQ que eu gostei muito. Ela se chama A Sala de Espera da Europa, da quadrinista Aimee de Jong. Ela conta uma história real de quando ela passou 7 dias em 2017 numa ilha da Grécia chamada Lesbos, nos campos ali de refugiados, pessoas que estavam fugindo de seus países por conta de diversos problemas, por exemplo, da Líbia, da Síria, entre outros lugares, e era totalmente proibido o uso de câmeras nesses locais, nesses campos de refugiados. Então, era somente permitido papel e lápis. Então, ela, junto com vários outros quadrinistas, foram até lá para poder registrar como eram as condições de vida desses refugiados que estavam sofrendo bastante, muita gente. Então a gente consegue acompanhar praticamente toda a visita que ela fez a esse campo de refugiados. A gente consegue ver a ilustração de algumas pessoas com quem ela teve contato e pela primeira vez a gente consegue ter uma ideia de como era esse campo de refugiados, como eram as moradias dessas pessoas, em que condições elas viviam, por que elas foram para lá, como estava sendo a vida delas, as crianças, os problemas psicológicos que essas crianças estavam tendo por todo o sofrimento, a dificuldade por chegar via mar
até aquela ilha, quantas pessoas acabaram morrendo, quantos perigos aconteceram, enfim. Ela consegue retratar ali nessa HQ tão sensível para mostrar pra gente um pouquinho do que foi essa realidade. E eu gostei muito dessa HQ, gostei muito da forma com que ela retratou toda essa situação em forma de quadrinhos. Então é uma HQ que vale muito a pena também ser conhecida. E o 6º livro que eu li agora no mês de abril foi esse aqui, Matadouro 5, do autor Kurt Vonnegut, autor norte-americano, que é considerada a obra-prima desse autor, o livro mais importante dele. Aqui ele pode ser considerado um livro de ficção científica, um livro sobre guerras, um livro sobre vários tipos de assunto, por isso a gente pode falar que ele é um romance híbrido. E ele conta um pouco sobre como foi o processo de escrita desse livro aqui, que ele passou 20 anos pensando em como ele conseguiria escrever essa história, que conta um pouco da sua vivência de quando ele foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele esteve na cidade de Dresden, na Alemanha, como prisioneiro de guerra, quando teve um bombardeio naquela cidade, matando inúmeras pessoas. Então ele vai contar um pouquinho sobre isso aqui na história, de uma forma com que a gente entenda que é uma vivência dele. Alguns personagens, para proteger a identidade, ele acaba trocando o nome, mas a gente tem o conhecimento de toda essa história através de um personagem fictício chamado Billy Pilgrim. E esse personagem é quem vai viver toda aquela situação de ir para uma guerra, se tornar um prisioneiro de guerra. Ele é um personagem aqui que me cativou bastante. Eu gostei muito da criação desse personagem, o Billy. Ele é um coitado que acaba sendo chamado de última hora para a guerra. Ele é um jovem, bem jovem, assim como vários jovens estavam sendo recrutados ali no final da guerra, porque muitos já haviam morrido na guerra e eles estavam faltando gente para chamar para lutar, para combater. Então, jovens estavam sendo recrutados, até idosos estavam sendo recrutados para a guerra. E a gente tem ali esse momento em que o Billy vai passar por esse bombardeio em Dresden, que ele vai relatar para a gente como foi. Vai contar também sobre a vida desse Billy depois da guerra, como que a vida dele seguiu, que ele se casou, que ele prosperou na atividade profissional dele, que ele teve filhos, enfim, várias situações. E em determinados momentos ali na vida dele, acabam desencadeando o que algumas pessoas começaram a considerar alucinações. E ele jura que não eram alucinações, porque em momentos ali a gente tem a narração sobre os momentos que ele viveu na guerra, sobre a vida dele e sobre uma experiência extraterrestre que ele teve com naves, com alienígenas, outros planetas. O que vai deixando aí esse livro com esse ar de ficção científica. Então, é um livro narrado de uma forma muito tranquila de se ler, é uma leitura muito fácil, é um livro de uma leitura realmente muito simples, mas que tem tanta informação e ele é tão rico na originalidade com que ele foi escrito, porque ele tem o seu sarcasmo, ele tem a sua escrita inteligente, ele consegue passar para a gente o que aconteceu naquela guerra, em alguns momentos até de uma forma engraçada, mas sempre mostrando o quão difícil, quão duro foi aquela realidade daquela guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro assim que eu gostei muito, me surpreendeu. Eu já sabia que esse livro seria muito bom. Aconselho a vocês, se tiverem a oportunidade de ler esse livro aqui, leiam. E esses foram os livros que eu li no mês de abril. Deixa aí nos comentários, conta pra mim o que vocês andaram lendo também agora no mês passado. Adoro conversar com vocês sobre isso. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!